Em 2 Reis, capítulo 14, fala sobre o reinado de Amazias, né? Rei de Judá. E aí fala, né, no versículo 3, que ele fez o que o Senhor aprova. Né? Ou seja, e um exemplo disso a gente vai ter aqui no versículo 6, que diz, aliás, no 5, né? Quando Amazias sentiu que tinham o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordena: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar de seus pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Ou seja, fazer o que Deus aprova é seguir os mandamentos dele. Fazer o que Deus aprova é obedecer o que ele ensina. E o que ele ensina? Na época era as leis de Moisés. Hoje, Jesus veio e nos deu os 10 mandamentos. Então é obedecer os 10 mandamentos. É obedecer o que está na Bíblia. É ser o homem que a Bíblia quer que a gente seja. Ser a mulher que a Bíblia quer que a gente seja. Então, fazer o que Deus aprova é exatamente isso. Como um pai, aquele pai amoroso que faz tudo pelo filho, a gente não quer fazer o que ele pede, não quer agradar ele, então é a mesma coisa. Ele está pedindo o que está na Bíblia. A gente vai conhecer ele por meio da palavra. E o melhor disso, isso que ele quer que a gente faça nem é para ele. Lógico, ele vai amar, mas é para a gente. Porque quando a gente faz isso, é melhor para a gente mesmo. A gente colhe bons frutos, a gente vive com paz, a gente vive na justiça e vive perto dele. Então, fazer o que Deus aprova é seguir os mandamentos, é obedecer o que ele fala, o que ele ensina, né? Mas diz aqui no versículo 4, né? Mas os altares não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Ou seja, na Bíblia a gente sempre fala, né? Que naquela época tinha muita guerra, né, de expansão de territórios, lutas, guerras, que eles invadiam e conquistavam a cidade e ganhavam mais território, né, aquela época das guerras. E Deus sempre falava, olha, se você ganhar uma guerra, você vai pegar esse país vizinho que você conquistou e vai exterminar tudo que tem nele, tudo, e vai tirar o mal dentre vocês. Para não ficar nada, para não ter fruto, para não ter raiz de nada. Então Deus sempre fala isso, tirar o mal, porque às vezes você deixa de fazer algo, mas você deixa aquela prática ser pequenininha, e aquilo vai tornando força, vai ganhando força, vai criando raízes, e quando tu vê já virou um outro pecado bem grande. Então tem que tirar tudo, tem que pedir para Deus matar tudo que precisa ser morto na nossa vida, tirar com raiz e tudo, e não deixar nenhum mal dentre nós, né? E aí ele fez, né? Ele andou, fez o que Deus aprova, mas não tirou os altares. Os altares podia ser raiz, porque ali o povo ia lá, umzinho ia adorar deuses estranhos, aí o outro ia, quando vê, o povo todo estava em pecado, e era obrigação do rei isso, né? Porque o rei que comanda o povo, o pastor que comanda as suas ovelhas, né? E depois, né, diz, né, que ele desafia o rei de Israel e eles vão para uma luta, para um confronto. Mas aqui no versículo 12 disse, né? 12. Judá foi derrotado por Israel. Aí fala, né, que o rei de Israel roubou todos os ouros, as pratas, sabe? Dominou tudo, quebrou a cidade tudo. Então a gente vê, né, que mesmo quando a gente faz o que Deus aprova, a gente não está isento das lutas, das guerras, das derrotas, né? Porque em Eclesiastes fala, o sol nasce para todo mundo. Então todo mundo, seja servo, seja ímpio, está suscetível à dificuldade, às guerras, a desafio. E para quem serve a Deus, para quem faz o que Deus aprova, tem mais perseguição ainda. Porque o inimigo fica furioso e coloca demais desafio, dificulta mais as coisas. Então, viver para Deus não é estar isento de luta, não. É saber que você tem Ele para te fazer vencer, te dar sustento, te consolar se você perder, né? E também fora que a gente tem também as nossas escolhas, né? Às vezes não era para ele ter desafiado o rei de Israel. E pelo fato de ele ter desafiado, ele perdeu, né? Porque também assim, nós temos o nosso livre-arbítrio, sem de escolher.
cair, a gente vai cair, ué. Não tem jeito. Agora, lógico, a gente vai ter um pai para nos levantar, mas as nossas escolhas são responsabilidade nossas, né? Então que nessa manhã a gente fica com essa palavra, né? Que a gente faça o que Deus aprova, ou seja, respeitar e seguir os seus mandamentos, retirar o mal dentre nós e saber que também a gente vai ter desafio, mas a gente vai ter Deus para contar, né? Amém.